Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio. Só relembrando que a gente está estudando aqui geometria analítica, né? Fazendo o estudo das cônicas, tá, turma? Nós já falamos aqui da elipse, né? Estamos falando agora da hipérbole, a segunda cônica que a gente está fazendo o nosso estudo aqui. Já falamos aqui, tivemos uma aula onde a gente falou a parte teórica da hipérbole, como é que ela é formada, quais são as suas características, quais são os elementos formadores da hipérbole, né? Já falamos aqui numa aula de equação reduzida da hipérbole, quando o centro da hipérbole coincide com o centro dos eixos coordenados, certo? Falamos aqui, já tivemos essa aula, e hoje a gente vai continuar falando de equação da hipérbole. Só que hoje a gente vai falar numa situação onde o centro da hipérbole não coincide com o centro dos eixos coordenados. Tá? Equação da hipérbole quando o centro da hipérbole não coincide com o centro dos eixos coordenados, algo que pode acontecer. Tá? Então a gente vai ver que a equação da hipérbole, quando tiver essa situação, ela muda. Tá? Ela muda um pouquinho, então a gente vai conhecer aqui essas equações nessa condição específica. Galera, duas situações que a gente tem que analisar. Quando o eixo maior, que é o eixo que tem os focos, né, e os vértices, ele é paralelo ao eixo X. Olha, perceba a situação que nós estamos vendo. Veja que o centro da minha hipérbole, ele está aqui no primeiro quadrante, né? Ele está afastado desse centro aqui dos eixos coordenados, certo? Então essa é a situação que a gente vai ver. Dessa situação, a gente tem que considerar duas outras situações. Quando esse eixo maior, que é o eixo que tem os focos, é o eixo que tem um vértice, ele é paralelo ao eixo X, como que acontece nesse primeiro caso, e quando o meu eixo maior, ele é paralelo ao eixo Y. Tá? São as duas situações, certo? Que a gente vai ver que aí a equação também ela vai haver uma variação, uma mudança, né, de uma situação para outra. Okay? Então, esses elementos a gente conhece aqui, os focos, né? Lembram como é que forma a hipérbole? Tá? Como é que é formado essas curvas que nós chamamos de hipérboles? Essa hipérbole é formada por um conjunto de pontos que tem a seguinte característica. A diferença da distância desse ponto para dois pontos fixos, ela é constante. Tá? Então, por exemplo, tem um ponto P, ele está uma distância aqui do foco F2 e uma outra distância do foco F1. Se eu for pegar a diferença entre essas duas distâncias, essa diferença vai ser sempre a mesma, vai ser igual a 2C, que é esse valor aqui, ó, da distância entre os focos. A junção desses pontos que vão formar essa minha elipse. E olha só, e através dessa característica, distância do ponto P para o foco F1, menos a distância do ponto P para o foco F2, essa diferença em módulo, né, para garantir que vai dar sempre positivo, essa diferença vai ser constante igual a 2C. Certo? A junção dos pontos que tem essa característica aí, que acontece isso, é que forma as minhas hipérboles. Tá? E através do desenvolvimento desse cálculo, aí você vai ter um cálculo bastante extenso de demonstração dessa fórmula, que não dá para a gente ver aqui, você vai encontrar a seguinte equação. X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, certo? Mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação da hipérbole quando o centro está fora do centro dos eixos. Quem é esse x0 e quem é esse y0? São as coordenadas do centro da hipérbole. Aqui, ó.
C de coordenada x0 e y0. São esses valores aqui, ó. O A e o B vocês conhecem, né? O 2A é a distância entre os vértices e o 2B é a distância, o tamanho do eixo imaginário. Já falamos aí de eixo real e eixo imaginário. Então você conhece bem quem é o elemento A e quem é o elemento B que aparece na minha equação da hipérbole. Certinho, turma? Olha só, beleza. A outra situação, né? A outra equação, quando agora o meu eixo maior, ele é paralelo ao eixo y. Tá? Quando o meu eixo maior é paralelo ao eixo y, como é que fica aí a equação da minha hipérbole? Vai haver uma mudança, né? Muda um pouquinho. Então vamos escrever aqui como é que fica, no caso, essa equação. Olha, você vai ter y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá? Então, mudou um pouquinho. Você percebe? Se você comparar as duas equações aqui, o que vai mudar são esses termos, os numeradores aqui, ó. Tá? Há uma troca nesses numeradores, certo? Esse y menos y0 vai ser o numerador do a ao quadrado e o x menos x0 vai ser o numerador do b ao quadrado. Tá? Essa é a mudança aqui nas equações das minhas hipérboles, quando eu tenho esse eixo maior paralelo ao eixo y. Certinho, turma? Então, essa é a equação. Lembrando sempre que esse C, as coordenadas do centro é x0 e y0. Tá? Uma relação importante aí. Outra relação importante que a gente usa nas questões são as relações de A, de B e de C. Né? A gente tem nesse caso aqui que o C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Você percebe isso formando aqui um triângulo retângulo, unindo aí esses vértices e as coordenadas do eixo imaginário. Tá? Esse valor aqui vale A, aqui vale B, esse valor C. Tá? Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou ter que C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Relação que a gente usa bastante nos exercícios. Tá? Porque às vezes eu preciso descobrir o B, às vezes eu preciso descobrir o A. Tá? E aí a gente pode usar essa relação para encontrar a equação da hipérbole num exercício, numa determinada questão. Beleza? Então, turma, já conhecemos aí como são as equações da minha hipérbole, né? Nesse tipo de situação. E agora a gente vai responder aqui algumas questões, fazer alguns exercícios para a gente aplicar esse conhecimento aí que a gente acabou de ver. Olha só, acha a equação da hipérbole de centro 4 e menos 2. Então, perceba que eu já tenho uma situação que o centro da hipérbole não coincide com o centro do eixo imaginário, porque, olha só, 4 e menos 2. Se coincidisse, o centro seria 0, 0. Aí não é. Então, beleza. Ele me disse aqui que o eixo real é paralelo ao eixo x. Ele me deu essa informação, né? Eixo real paralelo ao eixo x. Informação importante. Ele falou que mede 10 e que o eixo imaginário mede 4. Beleza. E quer que a gente monte a equação dessa hipérbole. Galera, então vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aí a equação da hipérbole para saber como é que ela é e ver se eu tenho todos os elementos, né? Essa informação importante, eixo real paralelo ao eixo x. Então, eu tenho isso aqui, ó. Tá? X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado. É isso? Mais, menos, y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação que eu vou montar.
Eu tenho A, eu tenho B. Olha, turma, ele me disse que meu eixo real vale 10. O eixo real, turma, é 2A. 2A vale 10. Tá? O eixo real é a distância entre os vértices. Ora, se 2A é igual a 10, eu tenho que o A vai ser igual a 5, né? Basta dividir 10 por 2. E ele fala também que o eixo imaginário é de 4. O eixo imaginário, turma, é 2B. 2B igual a 4. Se o 2B é igual a 4, eu tenho que o B vai ser igual a 2. Certo? Então, pronto, né? Eu preciso do A e do B. Só isso. E aí, basta jogar na fórmula. Lembrando que esse x0 e esse y0 são as coordenadas do centro. E tomem cuidado com o sinal de menos. Porque quando eu trouxer o número para cá, para a fórmula, ele vai mudar o sinal. Tá? Você vai fazer o jogo de sinal aqui da equação, do sinal da equação, com o sinal do número. Ok? Então, vamos ver como é que fica a minha equação da hipérbole. Vai ficar x, ó, aqui é 4, fica menos 4 ao quadrado, sobre o a ao quadrado, o a é 5, né? Então, a ao quadrado é 25, menos x, y, menos o y0. Agora, atenção, ó, aqui é menos 2. Vem para cá como? Mais 2, porque o menos da fórmula com o menos do número dá mais. Então, vai ficar mais 2 ao quadrado sobre o b ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Isso aqui é igual a 1. Certo? Então, montei a minha equação dessa hipérbole. Certinho? Vamos para a segunda questão, turma. Olha só. Achar as coordenadas do centro, o eixo real e o eixo imaginário, da hipérbole de equação. Olha, aqui veja que ele deu uma equação um pouco diferente, né, da que eu tratei com vocês aqui. Então, turma, a gente vai ter que arrumar isso aí, né? Olha só, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter y ao quadrado mais 2y menos x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Certo? O que eu vou fazer aqui, gente? Olha, eu vou transformar isso aqui num trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, eu vou acrescentar uma unidade desse lado para transformar essa expressão em um trinômio quadrado perfeito para que ele fique assim. Ó. Tá? Então, veja bem. Eu vou ter y ao quadrado mais 2y mais 1. Aqui, turma, eu posso botar esse menos aqui em evidência. Tá? Se eu boto menos em evidência, aqui todos os termos de dentro ficam positivos. Fica x ao quadrado mais 2x mais 1. Como eu acrescentei uma unidade de um lado, eu tenho que acrescentar uma unidade do outro. Aí você vai ter, ó. Olha só, turma. Essa expressão y ao quadrado mais 2y mais 1, você pode escrever assim, ó. Y mais 1 ao quadrado. Menos x mais 2x ao quadrado, você pode escrever x mais 1 ao quadrado. Igual a 1. Professor, quem é o A e quem é o B? Ó, como não tem aqui, subtende-se que é 1. Subtende-se que é 1. Tá? Então, o que acontece? Quais são as coordenadas do centro? As coordenadas do centro são esses valores aqui. Ó. Esse aqui é o y0 e esse aqui é o x0. Como eles estão dentro da fórmula positivo, ele vem para as coordenadas negativas. Então, o centro vai ter coordenada menos 1 e menos 1. Certo? Você tem que esse cara bem aqui, ó, esse denominador vale a ao quadrado. A ao quadrado é igual a 1. Então, você tem que o a é igual a 1. Certo? Esse valor aqui é b ao quadrado.
a mesma situação. B ao quadrado é igual a 1. O B vai ser igual a 1. Certinho? Pronto. O que ele quer saber é o eixo real e o eixo imaginário. O eixo real vale 2 vezes A e o eixo imaginário vale 2 vezes B. Certo? Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2, e o 2B, 2 vezes 1, que é 2 também. Valor do eixo real, o eixo imaginário. Beleza, turminha? Certinho. Vamos agora para a nossa terceira questão. Tá? Acha a equação da hipérbole de centro menos 3 e 4 e eixo real paralela ao eixo y nos seguintes casos. Prestem bem atenção que a informação é importante, né? Eixo real paralelo ao eixo y. Galera, se o eixo real é paralelo ao eixo y e a gente já sabe que o centro não coincide com o centro dos eixos, né? Aí você tem essa seguinte fórmula aqui, ó. Tá? É sempre importante você colocar a equação e você perceber se você tem todos os elementos, né? Se você não tiver todos os elementos, ele vai te dar informações para que você calcule, certo? Então, veja só, minha equação para essa situação é y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado, não é isso? Mais x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Certo? Então, falta a gente encontrar, nesse caso, o valor de A e o valor de B. Olha, ele me deu, ó, 2A igual a 20, 2B igual a 10. Gente, às vezes ele dá o valor assim, às vezes ele fala, ó, o eixo real vale 10 e o eixo imaginário vale 20. Tá? Lembra sempre, o eixo real vale 2A. E ele poderia ter dito assim, ó, o eixo real vale 20. Olha, o eixo imaginário vale 10. Certo? Aí você tem que lembrar da relação. Ó. Eixo real é a distância entre os focos. Desculpa, a distância entre os vértices. Então, vale 2A. Certo? O eixo imaginário é a distância aqui entre B1 e B2. Ó. Certo? Vale 2B. Tá? Então, a forma como ele pode te dar a informação muda. Olha só, turma, então ficou simples a gente fazer aqui. Ó. Você tem 2A igual a 20. Se você tem 2A igual a 20, você tem que o A vai ser igual a 20 dividido por 2. Ou seja, vai ser 10. Tá? Você tem 2B igual a 10. Formação do problema. Se o 2B é igual a 10, o B vai ser igual a 10 dividido por 2. Você vai ter o B valendo 5. Tá? E aí você pode montar a sua equação. Né? Você pode agora tranquilamente montar a equação da sua hipérbole. Certo? Basta você substituir, no caso, as coordenadas do centro, A e o B. Então vai ficar o quê? Y menos o y0. O y0 é 4. Vem para cá como? Menos 4 ao quadrado sobre A ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Tá? Menos x menos x0. O x0 é menos 3, turminha. Por conta do sinal da fórmula, fica mais 3. Então, x mais 3 ao quadrado. O b ao quadrado, o b é 5, né? 5 ao quadrado fica 25 igual a 1. Certo? Então, encontrei aí a equação da minha hipérbole. Ok, turma? Então, na aula de hoje, a gente estudou a equação da hipérbole quando o centro da hipérbole não coincide com o centro dos eixos coordenados. Tá? Como é que fica a equação? Nesse caso, quando o eixo maior é paralelo ao eixo x e quando o eixo menor é paralelo ao eixo y. Espero que tenha ajudado, espero que tenham compreendido. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.